Então vamos começar com a avaliação. Acho que falar da avaliação dos estudantes. O que vocês perceberam? Eu acho que isso ficou claro aqui, né? Mais uma vez, o quanto o processo de aprendizagem é realmente único, singular e processual, né? E eu destacaria algumas falas, né? Não vou me deter a todas as falas, mas algumas falas que eu achei muito representativa dessa mudança. Sim, no fundo, era aquela diversidade dentro dos padrões que a gente conceituava como sendo aceito, né? Então, assim, a gente leva um homossexual, mas ela tem... Nosso potencial foi que ela poderia também reproduzir, de repente poderia... Né? Então, digamos assim, não foi bem uma diversidade, né? No primeiro dia de aula, né, e eu era uma das defensoras ferrenhas. Eu falava assim, e a gente, né, se tornou uma voz única no grupo. Qual vai ser o nosso objetivo? Qual vai ser a nossa utilidade? Qual vai ser a nossa regra? E aí a gente chegou ao denominador que a regra era reproduzir. A gente queria formar um novo grupo, né, uma nova sociedade, então as pessoas que estão ali, elas têm que reproduzir. Né? Então foi esse o nosso critério. E a gente fez até a conta de quantos machos e quantas fêmeas iam ter que ter. Literalmente. Então a gente falou 12 reprodutores machos, né? E o restante 5 fêmeas para poder crescer a espécie. Foi exatamente esse movimento que a gente fez. Cada um é diferente. Cada um tem seus valores, né? E aí a nossa meta foi, a gente quer reconstruir uma sociedade em que a reflexão sobre os valores seja presente. Nesse segundo momento, a gente se permitiu se envolver com esse outro personagem, assim, sabendo que isso causa sofrimento. Você se pautar pela exclusão é você se pautar pela violência, né? Pela opressão, pelo pragmatismo e pelo cerceamento das liberdades, de maneira geral. E você se pautar numa perspectiva de acolhida, mesmo sabendo que aquela acolhida é difícil para cada um, isso também é outra coisa que eu gostaria de destacar, o quanto eles refletiram sobre a implicação deles naquele processo, né? O quanto eles se colocaram mesmo próximo aos personagens desde o início da disciplina. Ou essa possibilidade de trabalhar com a arte, aqui representada pelo mundo do cinema, dá esse caminho da gente vivenciar muito mais do que falar, muito mais do que indicar. É muito interessante porque você nunca sabe quando alguma cena ou quando algum personagem vai tocar aquele aluno que está junto com você. Quer dizer, as escolhas que nós fizemos anteriormente é porque nós pensávamos é importante para o processo de reflexão. Mas como nós consideramos que esse processo é singular, esse processo de reflexão, eu acho que nós podemos e temos que avaliar durante todo o processo também para ver aquilo que pode ser utilizado, que não deve ser utilizado, mas que, quando você usa o cinema, você tem que lembrar sempre, ele aproxima você da realidade. Ele aproxima você dos personagens. E quando eles disseram, para nós ficou muito mais difícil, porque nós estávamos mais perto daqueles personagens, ficou também aquela questão, quando eu me aproximo, e embora eles não tenham falado em nenhum momento essa questão da solidariedade, eles não usaram essa palavra em nenhum momento. No entanto, era exatamente esse o sentimento que eles tinham. Eu estava perto dele. Quando ele se aproximou de mim, eu pude então ver como era difícil, como era sofrido fazer as escolhas. E a gente conclui também essa perspectiva que a disciplina trouxe, que o olhar utilitarista que nós utilizamos no primeiro momento é muito perigoso, especialmente enquanto profissional lidando com o cliente, né? Muitas vezes a gente vê exemplos claros no sistema de saúde pública em que esse olhar leva à discriminação e até o maltratar dessas pessoas também no sistema. Eu acho que as imagens, pelas imagens, elas não são suficientes, né? E talvez por isso a aproximação com as palavras, eu diria que as palavras são aqueles conteúdos teóricos, são os conceitos que nós desenvolvemos, que nós trazemos para subsidiar
e favorecer a reflexão que esses alunos fizeram junto conosco. Porque eu não sei se você lembra, Raquel, mas no primeiro dia de aula nós ficamos extremamente incomodados com as escolhas que eles fizeram em relação aos personagens que eles levaram para o abrigo. Foi muito interessante notar como eles conseguiram se posicionar e reconhecer que realmente era aquilo, era utilidade, era reprodução, e agora não. Isso eu achei muito interessante também, a honestidade com que eles assumiram que no primeiro momento utilizaram uma lógica bem utilitarista. Exatamente. Mas essa trama construída por vocês de fazer a dinâmica inicialmente, conduzir toda a disciplina e retomar no final, isso tem todo um arranjo metodológico e eu queria que vocês falassem um pouco desses aspectos metodológicos. Assim, não é só a dinâmica pela dinâmica, também não são só os filmes pelos filmes, tampouco os textos por si só dariam conta desse resultado. O que vocês podem... Quando nós começamos a pensar o que, como, que textos, que filmes, que dinâmicas utilizar, cada um desses elementos, ele tinha um objetivo específico também. Obviamente, a dinâmica do abrigo, num primeiro momento, era fazer um reconhecimento do terreno onde nós estávamos pisando. Tanto que nós já havíamos escolhido os filmes, mas estávamos abertos para talvez fazer uma modificação se houvesse necessidade de incluir, retirar, enfim. Então, porque os filmes eles estavam muito vinculados com essa dinâmica inicial. Bom, além disso, para cada um dos filmes nós buscávamos os textos que mais se adequavam em termos das teorias e de como nós poderíamos desenvolver os conceitos. Então, quando nós pensávamos os sobreviventes, o eu, o outro, como é que nós faríamos, a questão da alteridade, da utilidade, de todas essas questões, esses conceitos foram trabalhados a partir dessa teoria que está disponível e que poderia trazer, então, esses subsídios que a gente pensou inicialmente. Tivemos que ir redesenhando a disciplina ao longo desses meses nos quais nós trabalhamos, e nós também não tínhamos ideia de que faríamos esse talk show como nós fizemos hoje para retomar essa ideia inicial, porque seria interessante até para ver como tinha sido o desenvolvimento da disciplina. Foi uma combinação assim que superou, né, a expectativa. A gente cria o vínculo com o personagem e ao mesmo tempo a gente está fomentado pela teoria, né, pelas discussões, dizendo que assim, o outro, ele é um outro, mas que é um outro que ele tem que assim, não necessariamente ele tem que ser julgado segundo os nossos correto, não correto, aceito, não aceito. Ele é um outro que tem outros valores e que não necessariamente ele é uma ameaça para a gente. Que a partir de agora, cada filme que eu for assistir, eu vou ter uma visão de espectadora, mas não uma espectadora simplesmente contempladora, né? Eu vou discutir, eu vou observar, mas vou agir também. A aplicabilidade do vídeo. Como que ele pode ser útil na formação, no serviço, Bom, a ideia desse DVD é criarmos realmente um espaço de relato de uma experiência, né? Então, as possibilidades de uso dessa experiência pode ser tanto em outras disciplinas, quanto reproduzir a técnica e os filmes nos serviços de saúde, talvez caracterizando aí com as escolhas que fazemos para atender usuário A ou B, né? Que a gente sabe que o tempo todo o profissional de saúde faz escolhas, inclusive em UTIs, de quem merece ou não morrer e viver, claro que com outra circunstância, eu acho que isso é fundamental. Pode-se também utilizar apenas os filmes para contextos diferenciados, né? Cursos breves ou discussões nos serviços, ou dentro mesmo da formação, tanto na graduação como na pós-graduação, a depender da densidade teórica e dos objetivos propostos. Eu acredito também que, além desse mundo acadêmico que a gente mencionou e do serviço, nós temos um
outro público que é fundamental, que são as pessoas da sociedade em geral, que essas pessoas fazem parte do nosso contexto dos serviços de saúde, eles fazem parte do controle social. Então, nessa atividade, com algumas modificações, nós podemos trabalhar também essas questões com esse grupo que é tão importante, né, no controle, que é tão importante na inserção, nas cobranças e até nesse processo de oferecer demandas para políticas públicas de saúde, para criação e redirecionamento das políticas públicas de saúde. Quer dizer, eu acho que a gente tem públicos distintos, né, mas que o vídeo pode trazer alguma luz e ser adaptado para essas distintas situações. Ok, muito obrigada então. Vocês estão de parabéns. Eu faria só uma última. Eu acho que o vídeo pode ser utilizado como exemplo numa discussão didática, porque ele é um exemplo de planejamento de todo o processo de aprendizagem, começo, meio e fim. Inclusive o próprio talk show como processo avaliativo. Porque observar depois a performance dos estudantes, eu acho que também é bastante interessante. Muito bem.